aí, estagiários! Hoje nós finalmente vamos entrar nas sociedades em espécie. E o tema do vídeo de hoje são as sociedades em comum, que é a primeira parte das sociedades não personificadas. Então vamos lá? Então, estagiário, existem dois tipos de sociedades não personificadas. As sociedades em conta de participação e as sociedades em comum. E a primeira coisa que você precisa saber sobre as sociedades não personificadas parece óbvia, né, estagiário? Elas não têm personalidade jurídica. As sociedades não personificadas, elas estão disciplinadas lá no Código Civil, na parte dedicada às sociedades empresárias. Mas a doutrina ela entende também que as sociedades não personificadas, elas podem exercer sim atividades de natureza simples. E agora que eu já te passei um resuminho rápido sobre as sociedades não personificadas, bora pro tema do vídeo de hoje, que são as sociedades em comum. As sociedades em comum, elas estão disciplinadas lá no Código Civil, entre o artigo 986 e o 990. E para você entender o que são as sociedades em comum, primeiro você tem que entender que a gente vive no Brasil, né? E existe uma demora muito grande entre o tempo em que você resolve ter a sociedade até o momento que ela está devidamente registrada. Então, digamos que Felipe e Tamara decidem abrir uma loja de chocolate que vai ser uma sociedade limitada. E para iniciar essa sociedade, eles contratam um advogado para redigir o contrato social. E começam também a comprar os móveis aí que a loja vai precisar. Digamos então que o advogado, até realizar todos os trâmites com a junta comercial, levou 40 dias para registrar a sociedade. Mas acontece que durante esse tempo, olha a quantidade de relações jurídicas que já aconteceram aqui. Já teve compra de móveis, já teve contrato de prestação de serviço, ou seja, já aconteceram várias relações jurídicas antes da sociedade ser registrada. Durante esse tempo que a sociedade ela vai estar em formação, ela vai receber o nome de sociedade em comum. Até porque o Código Civil ele precisava disciplinar essa distância toda que existe entre um momento e outro, para que não fique aí uma lacuna legal no meio das sociedades, uma lacuna de fato, digamos assim. Outro momento em que vão se aplicar as normas das sociedades em comum é nos casos das sociedades irregulares. Se você não sabe o que é uma sociedade irregular, a gente já falou aqui no canal, você pode ver no vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Enfim, as normas das sociedades em comum, elas se aplicam então nesses dois casos, quando as sociedades contratuais estão em organização ou quando elas estão irregulares. As sociedades em comum, elas não têm nenhuma formalização. Ou seja, não existe nenhum documento que comprove de fato que ela existe. Então imagina que uma das pessoas que contratou com essa sociedade resolve aí contestar alguma cláusula que tem nesse contrato. Como é que essa pessoa ela vai poder comprovar que essa sociedade existe? Para isso a gente vai dar uma olhadinha lá no 987 do Código Civil, que você vai ver aí na tela. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Ou seja, muito simples, estagiário. Se a pessoa que quer fazer essa prova, ela é um dos sócios da sociedade, ela só vai poder provar por escrito, por meio de qualquer documento formal aí, assinado pelos sócios da sociedade em comum. Por outro lado, se a pessoa que quer provar for um terceiro, ela pode usar qualquer tipo de meio de prova para conseguir provar a existência da sociedade em comum. A gente já aprendeu aqui no canal sobre o princípio da subsidiariedade, estagiário. Ele traz a ideia de que no caso de dívidas da sociedade, o credor ele só vai poder atingir o patrimônio pessoal dos sócios depois de ter terminado, depois de ter exaurido todo o patrimônio da sociedade. Mas acontece que aqui na sociedade em comum, a gente tem um probleminha aí. Já que não existe pessoa jurídica, fica difícil você saber o que é bem da sociedade e o que é bem do sócio. E é aí que fica a dúvida então, estagiário. Se o credor ele vai executar essa sociedade no judiciário, como é que fica a responsabilização dos sócios? E para isso a gente vai dar uma olhadinha lá no 988 do Código Civil, que você vai ver aí na tela. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. E não podia ser diferente, né, estagiário? Se não existe uma pessoa jurídica, não há que se falar em responsabilidade limitada dos sócios, respondendo todos eles então pelas obrigações sociais ilimitadamente. Mas a grande questão desse artigo é a seguinte, estagiário.
aquele sócio que ele contraiu a obrigação, que ele assinou pela sociedade, ele é excluído do benefício de ordem. E o que isso significa? Que a ele não se aplica o princípio da subsidiariedade. Portanto, quando o credor for executar os bens, existe uma proteção aqui da sociedade, onde ele vai ter que executar primeiro os bens da sociedade para depois executar os bens dos sócios. Isso só não vai acontecer em relação ao sócio que contratou, que assinou o contrato mesmo. Ou seja, esse sócio pode ter o patrimônio alcançado antes mesmo do patrimônio da sociedade. Mas você, estagiário, que é muito inteligente, já assistiu todos os nossos vídeos aqui do canal, vai me perguntar: Nilo, se não existe uma personalidade jurídica nessa sociedade, ela não pode ter bens registrados em seu nome. Como é que a gente faz então? Quais bens são esses que podem ser penhorados nesse caso? Então, estagiário, esses bens aqui que o credor tem que executar antes de alcançar o patrimônio dos sócios é o chamado patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação são todos os bens que têm relação com a atividade exercida pela sociedade. Então, o caminhão que você usa para fazer entrega é patrimônio de afetação, o maquinário, o computador, tudo isso vai ser considerado patrimônio de afetação. Então, sobre as sociedades em comum, por hoje é isso, estagiário. Se ficou alguma dúvida, você pode falar comigo aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram que eu estou deixando aqui na tela. Então é isso, estagiário. Um abraço e até a próxima!